E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje tô aqui pra comentar o final de A Última Coisa Que Ele Me Falou, The Last Thing He Told Me, série da Apple TV+. A série foi exibida semanalmente desde abril, inclusive quem acompanhou o vlog de Los Angeles aqui do canal viu que eu fui na premiere, assisti o primeiro episódio com os atores, e aí eu decidi continuar assistindo, e realmente é uma série muito legal, um suspense que envolve, você fica grudado do começo ao fim. E aí, quando chegou o finalzinho, eu falei, nossa, essa é uma boa série pra comentar o final, porque ela é uma série que vai criando muitos suspenses, muitos mistérios, muitos desdobramentos e plot twists aí, só que no final ela costura todas as pontas e tudo tem uma resposta. Então eu achei bem legal pra gente comentar esse final, comentar possibilidade de continuação, tem uma possibilidade de segunda temporada, não sei, bora comentar aqui. Se você gostou dessa série, gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar pra mais pessoas. E também se inscrever no meu canal, falo muito sobre séries aqui, mas também filmes, música, entretenimento no geral, você com certeza vai encontrar algo que você gosta. Bom, em A Última Coisa Que Ele Me Disse, o mistério principal é quando o Owen, que é o pai da família, marido ali, desaparece do dia pra noite e deixa apenas um bilhetinho pra esposa dele, que é a Hannah, escrito "Proteja ela". E proteja ela seria a filha dele, que é só enteada dela ali, né, que é a Bailey, que é uma adolescente de 16 anos que não gosta da madrasta, tem uma relação ali muito complicada, porque ela perdeu a mãe muito nova, ela não quer que ninguém substitua, ela teve uma relação muito próxima do pai a vida inteira, e aí depois surge essa mulher nova que não só começa a namorar ele, como também se casa, e aí muda a dinâmica familiar, então elas não têm uma boa relação. E aí o cara desaparece e fica só a Hannah e a Bailey ali, tendo que ter uma relação que nunca existiu praticamente. E aí tem esse caso todo do proteja ela, porque o que acontece é que o Owen aparentemente foge porque a empresa em que ele trabalhava é divulgado que estava envolvido em vários escândalos. Ela é uma startup aí que logo é divulgado que estava pegando dinheiro de investidores e não estava usando para nada, que era para estar perto do lançamento, mas na verdade não estava nada pronta. E aí os rumores e especulações são que o Owen foge porque ele tá envolvido até a cabeça com esse problema, ele realmente sabia o que estava acontecendo e deixou acontecer, e aí ele foge para não ser preso. Só que Hannah vira e fala assim, esse não é o cara com quem eu casei. Não é possível que ele realmente se envolveu num negócio tão ruim e tá fugindo, abandonou a filha dele pra não ser preso. E aí ela decide investigar. E a gente descobre toda uma questão por trás, e é isso que a gente vai comentar aqui. E aí a gente vai acompanhar principalmente a Hannah com a Bailey, tentando descobrir o que aconteceu, né? E elas são da Califórnia, perto de São Francisco, tem que viajar pro Texas para descobrir mais sobre a origem do Owen. E lá, depois de 7 episódios, a gente descobre então que o Owen, na verdade, tem outra identidade. Ele se chama Ethan Young, na verdade, e a Bailey, o nome certo dela era Christine. O que acontece foi que, muitos anos antes, quando a Bailey ainda era uma criancinha de 2 anos, eles se mudaram ali correndo e mudaram de identidade completamente pra se esconder. Isso porque a mãe da Christine, né, da Bailey, que era a namorada do Owen, era a Catherine. Ela sofreu um acidente de carro, isso era verdade do que ele contava nas histórias, e morreu. Só que o Owen acreditou desde sempre que esse acidente, na verdade, foi causado por membros de organização e de máfia, porque o pai da Catherine, que é o Nicholas Bell, sogro do Owen, é o advogado de vários chefões da máfia. E aí, o que acontece foi que ele contrariou o pedido de um deles, e aí esse cara, esse chefão da máfia, teria feito com que o acidente da Catherine acontecesse. E aí nesse momento o Owen percebeu que se ele continuasse envolvido com a família e o Nicholas Bell, que é o chefão, né, que é o advogado, pai dela, contrariasse qualquer um desses chefes da máfia de novo, ele, mas principalmente a filha, estaria em perigo de morrer também, assim como a Catherine. Então ele se vê ali no momento que ele decide que ele precisa sair dessa vida. Ele não quer mais estar ali relacionado a isso,
porque ele viu o perigo. Enquanto isso, a gente tem o ponto de vista do Nicolas Bell também, né, que continua com isso. E no ponto de vista dele, o acidente foi um acidente. Ele não acredita que qualquer membro da máfia que ele cuidasse dos direitos, enfim, quanto advogado, tenha feito isso. Então, ele não concorda, né, ele não entende as atitudes do Owen, porque ele acha que foi racional, porque o Owen não só fugiu. A gente descobre que depois de fugir, ele contou com a ajuda dos oficiais de justiça, né? A gente tem o oficial Grady, que aparece nos tempos atuais e foi uma pessoa muito importante para ajudar o Owen nessa mudança de identidade e também para ajudar o Owen nas denúncias. Quando ele fugiu, ele decidiu colocar uma proteção extra em si mesmo, denunciando todo o esquema da máfia. Ele denunciou tanto o sogro quanto as organizações com as quais ele trabalhava. E nisso, 8 pessoas mais o Nicolas Bell foram presos. Só que aí, ele assinou a própria cova, porque ele podia só sumir, mas quando ele denunciou, ele se tornou um alvo, porque esses membros de organizações, eles não deixam passar em branco, e eles não esquecem. Então, toda a busca deles, desde que o Owen entregou eles pra justiça, é em se vingar. E eles não se vingam matando o Owen, né? Eles iriam se vingar matando a filha dele. Então ele teve que sumir. E aí ele teve que sumir naquela época. E a gente entende agora que ele precisou desaparecer de novo, porque o nome dele e o rosto, né? E as fotos foram parar nas TVs e nos noticiários por conta do escândalo da The Shop, né? Que era o lugar que ele trabalhava e que foi ali denunciado. E aí quando foi parar na TV, ele percebeu que todo o disfarce e os esconderijos dele estavam abalados e ele não ia mais conseguir viver aquela vida de antes. E por isso que ele fugiu. E, inclusive, aqui vale comentar, né? Tem uma pergunta, inclusive, na série sobre isso, que é: se o Owen sabia que a The Shop estava envolvida em tantos escândalos e que em algum momento isso poderia vazar, por que ele não saiu? E aí a série responde porque o Owen tinha um parceiro, né, o verdadeiro dono ali da The Shop, que era o Evet, e ele sabia que o passado do Owen era um pouco obscuro. Ele sabia que o Owen tinha outra identidade ali por algum motivo, né? Inclusive ele ameaça a Hannah em um determinado momento, né, pra ela falar onde o Owen tá, porque ele tem essa carta na manga. Então o Owen não podia sair, porque se ele saísse e abandonasse o projeto, o cara iria divulgar o nome dele também, iria divulgar que ele tinha outra identidade também. Então ele tava ali num momento sem saber pra onde fugir. Mas já que ele não podia fugir, o que ele fez foi registrar tudo que acontecia lá dentro. Ele registrava todas as falhas, tudo que tava acontecendo ali nos bastidores, todos os e-mails, todas as correspondências, ele salvou tudo e enviou para os oficiais, mesmo estando longe, né? Mesmo estando desaparecido. E isso, na verdade, foi um gesto dele para tentar ajudar não só a reputação dele, mas a reputação dele para ajudar a filha, para ela poder continuar tendo uma vida normal, sem que todo mundo julgasse ela por ter tido um pai que fugiu por estar envolvido em crimes e tudo mais. Então ele salva esse celular aí com todas as informações, manda pros marshals ali, né, para esses oficiais dos Estados Unidos, para limpar o nome dele, mas ainda assim ele precisa fugir. E tem algo muito interessante nessa história da família, porque a gente tem o Nicolas Bell, que é o pai, e teve 2 filhos, a Catherine, que ficou com o Owen, né, antes de morrer, e o Charlie, que se casou com uma moça chamada Andrea Race. E todos eram uma família muito próxima antes de tudo acontecer. E aí a gente descobre também, no penúltimo episódio, que a Andrea e o Charlie ajudaram o Owen a fugir, porque eles sabiam que podia ser um alvo ali depois. O que eles não sabiam, que eles ficaram surpresos, foi o fato do Owen ter denunciado todo o esquema da máfia e ter feito o Nicholas parar na prisão. E o que piorou essa ideia do Nicholas na prisão, ele nem passou tanto tempo assim quanto os outros membros da máfia, mas ele perdeu os últimos anos de vida com a esposa, que é a mãe da família. Ela morreu no dia
que ele saiu da prisão. Então, assim, eles não tiveram os últimos momentos juntos. E isso impactou muito também no emocional dele e na raiva que ele tinha do Owen depois por ter feito tudo isso. Porque não só foi preso, não só denunciou o trabalho dele, como ainda fez ele perder os últimos momentos com a esposa. Então, o Owen, assim, ele realmente tinha que ficar longe. E aí, é assim que a Hannah descobre que ela realmente tá em perigo, né? Porque qualquer um desses membros da máfia que queira achar o Owen e não achar, pode usar tanto ela quanto a Bailey como isca pra traí-lo. Então ela precisa tomar uma grande decisão aí, que é escolher quem vai proteger elas. Elas têm a chance de escolher o governo, que vai proporcionar, assim, tudo para elas mudarem completamente de identidade. Eles listaram que eles poderiam dar documentos completamente novos para elas com outros nomes, fornecer histórico escolar para Bailey poder estudar em outro lugar. Eles te colocam em outra cidade totalmente escondida, sem ninguém saber, com um salário básico para começar, com lugares para você, enfim, se enturmar ali no meio. Só que pra isso você tem que abdicar de toda a sua vida anterior. Todas as pessoas que você conhece, seus amigos, sua família, os seus hobbies. Então, por exemplo, a Hannah não poderia mais trabalhar com a madeira, que ela gostava, né, de fazer arte com a madeira. A Bailey não poderia mais atuar, porque é uma das coisas que ela gostava de fazer. Tem que mudar tudo. E aí, assim, vale a pena continuar vivendo de um jeito completamente estranho, que você não conhece, sem fazer o que você gosta, sem ver as pessoas que você ama, pra estar protegida, assim? E aí, é o que a Hannah se questiona, e por isso ela acaba decidindo pela segunda opção, que é negociar com o Nicholas Bell. Chegar até ele e falar, olha, eu sinto muito pelo que o Owen fez você passar, eu sinto muito pelo Owen ter tirado você do convívio com a sua neta. E não só a sua neta, a Hannah percebe que ele, na verdade, tinha um carinho muito grande pelo Owen também. Então ele se sentiu traído por ser com uma pessoa que ele já amava também. Ele amava o Owen como um filho ali no meio. Então, a Hannah percebe tudo isso e ela vai lá e fala, ó, eu tô disposta a deixar você ter uma convivência com a sua neta de novo. A única coisa que você precisa fazer é proteger a gente. Garantir que nenhum desses membros da máfia vai vir atrás da gente. E aí ele fala que ele pode ajudá-las, mas que ele não pode garantir que isso vai acontecer com o Owen. E ali a Hannah toma uma decisão. Ela decide proteger a enteada mais do que querer ficar com o Owen de novo. Porque se eles fossem protegidos pelo governo, talvez o Owen pudesse voltar para elas, se esconder ali com elas. Mas dessa forma, o Nicholas Bell deixa claro que o Owen não pode estar junto. Vai ter que ser uma vida só com as duas e o Owen vai ter que continuar fugindo. Mas pelo menos a Bailey vai poder ter a vida dela tranquila, continuar vivendo com os amigos e com as pessoas que ela conhece, fazendo os hobbies e as coisas que ela gosta. E aí é isso que a Hannah decide. Então ela traz essa convivência com a família, até porque a gente vê nos episódios que a Bailey gostou de ter essa convivência com a tia, que ela conversa muito, a Andrea. Ela tem 2 primos ali que podem fazer parte da vida dela agora. E aí ela aceita isso pra poder ter a vida normal dela, entende que o pai dela não vai poder voltar sempre. E aí ele, inclusive, faz uma ligação pra ela de 22 segundos só pra falar que sente muito e que não sabe quando vai poder ver ela de novo. Talvez isso nunca aconteça. E aí é muito triste, assim, porque ele vai ter que viver se escondendo pra sempre, mas pelo menos elas podem continuar vivendo a vida. E a Hannah entende que essa foi a intenção do Owen desde o começo. Ele não queria que elas fossem escondidas pelo governo e mudassem completamente a vida. Ele conhecia a Hannah o suficiente pra saber que ela ia lutar realmente pra proteger a Bailey e fazer com que ela tivesse a vida que ela merecia ali. E é isso que ela percebe quando ela vê o testamento que o Owen deixou e ela tá como guardiã da Bailey. Então é isso que ela, enfim, decide fazer então pra proteger. E aí é muito legal também reparar como no começo da série as duas vão pra ter zero relação e a Bailey praticamente odiar ter que conviver com a Hannah, pra no finalzinho a Bailey querer encontrar a Hannah e a Hannah ser a pessoa que ela vai buscar ali no momento em que ela tá tensa e que ela precisa de ajuda. E aí depois a gente tem ainda uma passagem de 5 anos e vê que a Bailey, inclusive, chama a Hannah de mãe. Então é uma relação bonitinha, né, dessa história de ser um grande suspense, mas também ser uma história desse desenvolvimento de relacionamento. E aí depois, nessa passagem de 5 anos, a gente vê o Owen completamente diferente, né, barbudo, com uma aparência muito diferente do
do que a gente tava acostumado, mas ele passa ali, passa pela Hannah, fala que ainda ama ela, mas sem qualquer grande contato, né, porque ele tem que se esconder, mas só pra ver ali, ele mostra que ele tá longe, tá perto, mas não pode ficar tão perto assim, ele só tá observando de longe, e aí tem esse pequeno contato ali pra mostrar que ele ainda tá por ali, mas tá fugindo, é numa vida completamente ruim, né, sem envolvimento, e parece que ele tá realmente grato por tudo que a Hannah fez pra proteger a filha, pra que ela tivesse uma vida normal, e elas continuam, né, a Bailey tá ali falando sobre faculdade, a Hannah tá organizando exposição das coisas dela, então elas conseguiram ter esse final seguras, felizes, apesar de não ter o Owen junto. Aí você fica até um pouco triste, né, de não ter acabado do jeito mais satisfatório, do Owen não ter podido voltar, mas é um final realista, querendo ou não. E aí, pra mim, é um final muito redondinho, é um final que responde todas as perguntas, é um final que tem essa evolução de personagens e de detalhes ali no meio, e que eu provavelmente não acredito que vai ter uma continuação, até porque a última coisa que ele me falou é baseada num livro de mesmo nome, que é isso, teve só um livro, né, não teve continuação, então eles adaptaram exatamente ali pra ser uma minissérie mesmo. Então, não teremos segunda temporada, mas eu acho que a série teve sim um final bem satisfatório, que respondeu todas as perguntas, explicou, né, esses flashes de memória que a Bailey tinha da infância e por que ela lembrava tanto do Texas, foi porque ela realmente morou, né, parte da infância dela lá. A família, né, mostra como foi a conexão dela, explica porque o Owen nunca falava sobre a mãe, nunca mencionava detalhes do passado dele, porque vivia assim meio escondido, querendo ou não. Então é legal que realmente fecha todas as pontas soltas. Mas é isso, espero que eu tenha comentado aí todos os detalhes principais do final, pra não deixar aqui nesse vídeo também nenhuma ponta solta, mas se você ficou com dúvida de mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários pra eu responder, pra gente poder continuar conversando, conta o que você achou da série também. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo, beijos!